Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Number One Cast. Aqui a gente fala de visão, liderança, processo e decisões que constroem resultados de verdade. Mas antes de seguir, já deixa os 3C. Curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva no canal. Ative as notificações também para não perder nada do que acontece por aqui. Hoje, o Number One Cast recebe um convidado que representa exatamente aquilo que o marketing de relacionamento tem de mais poderoso: transformação. E transformação através de decisão. Ele é de São Paulo, interior de São Paulo, tem formação no ensino médio e começou sua trajetória profissional como balconista. Uma história simples, mas que carrega uma das maiores verdades do nosso negócio. Não é sobre de onde você vem, é sobre onde você decide chegar. Há 13 anos, ele encontrou a Renaudê. Antes disso, ele teve contato com outras empresas, buscando renda extras e até objetivos pessoais, mas ainda sem entender o verdadeiro potencial do marketing de relacionamento, como construção e legado. Ao lado da sua esposa Esther Corte, que além de companheira de vida, é também sua parceira estratégica dentro do negócio. Ele construiu uma trajetória sólida e inspiradora. Pai de 4 filhos e o quinto já está a caminho. Mas o mais importante, ele não começou assim grande. Ele começou assim possível, com um trabalho extremamente focado, consistente e com forte atuação no interior de São Paulo. Ele construiu uma organização robusta, formando líderes e impactando centenas de vidas. E, recentemente, ele abriu a qualificação rumo a uma das graduações mais desejadas do nosso plano de carreira, Imperial Diamante. Hoje, vamos mergulhar na mentalidade, nos bastidores, nos desafios e nas estratégias que construíram essa trajetória. Com vocês, o nosso querido triplo diamante Fernando Corte. Seja bem-vindo, Fernando, ao nosso podcast de hoje. Eu tenho certeza que a sua fala aqui hoje, a sua trajetória vai impactar muitas vidas no nosso negócio. Muito obrigado, Rosana. Obrigado a todos os seus ouvintes, né? Os seus espectadores que estão aí conectados com a gente. É um prazer imenso. Já assisti alguns que passaram por aqui e me sinto assim honrado, né? Totalmente honrado mesmo por estar participando e saber, né, que tem uma pessoa que também tem uma história incrível, vencedora dentro dessa empresa, dentro desse modelo de negócio no qual nós fazemos parte hoje. E eu poder estar aqui, chegando, beirando aqui o teu nível em termos de graduação, mas sabemos que tudo aquilo que você faz e aquilo que você está fazendo aqui é com propósito, né, de impactar a vida daqueles que nos assistem. Então, mais uma vez, gratidão pelo acolhimento, da forma com tudo, desde do convite, com você, a Thalita, sua filha, que tem me recebido aqui, viu? Que bom. E eu senti, desde que assim eu conheci você mais de perto em São Paulo, naquele Conecta, né? No Que nós Experience tivemos. Day. É isso Experience mesmo. Day, é. Eu falei para a Thalita, olha, nós temos um convidado que eu tenho certeza, né, para o nosso seminário e o nosso podcast, que vai contribuir demais pela história de vida dele, pela história profissional também, que eu tenho certeza que vai agregar muito. Né? Legal. Vamos contar um pouquinho aqui e amanhã a gente conta o restante. Exato. Muitas pessoas entram no marketing multinível buscando assim uma renda extra. Mas existe um momento em que o negócio deixa de ser uma alternativa e passa a ser assim uma renda principal, uma decisão de vida, como acontece assim com e isso acontece
com muitas pessoas, né? E aconteceu comigo também. Qual foi o momento que você percebeu que a Rinodê podia ser o seu principal projeto de vida? Legal, maravilha, excelente pergunta. Eu me lembro do dia que eu fui convidado a conhecer. E a pessoa que estava me convidando, ela já tinha passado por algumas empresas e eu tinha conhecido nessas tentativas de ganhar uma renda extra, de conhecer alguma coisa e eu vi um modelo. Isso me chamou bastante atenção. E fui lá tomar um café com ela, porque ela me devia um dinheiro. E eu falei assim: opa, tá me chamando para tomar um café, quer começar a me pagar, né? E quando eu cheguei lá, me apresentou a Rinodê, olhei para tudo, uns Xerox, né? Não tinha nem o flip chart bonitinho ainda, um Xerox. E então não consegui visualizar riqueza, prosperidade ali, mas eu vi uma oportunidade mais uma vez de uma renda extra para eu complementar minha renda para comprar um carro. Eu queria ter mais um carro. Nós tínhamos um, pagávamos as parcelas, eu queria ter outro para não dividir carro com esposa, para aquele negócio com criança pequena, cada um usa o carro, chega lá o banco não vai para trás, sabe aquelas coisas que tem mochila atrás, tem essas coisas todas. Então, olha que motivo parece bobo, mas talvez seja para muita gente ainda, né, na busca do primeiro carro, do segundo carro, e eu só visualizei como renda extra. Mas 19 de outubro de 2014, eu falei, epa, 2014. eu tô numa empresa e eu ainda não enxerguei o que é para fazer. Eu preciso fazer um pouco mais. Uma história, a gente sempre fala que palavras convencem, testemunho arrasta. Um testemunho de uma pessoa que estava batendo um nível de diamante lá, e eu lá no fundo, naquelas arquibancadas lá do que hoje é o Via Brasil, né? Na época era Credit Card House, se eu não me engano. Eu sentado como um bronze. Era uma graduação que nem existe hoje, não é? Como se fosse um prata. E lá eu enxerguei que eu precisava ajudar pessoas, que eu precisava fazer mais do que eu estava fazendo para alcançar. Então, acredito que o modo que eu conheci e eu permanecer, 19 de outubro fazia 1 ano e 10 meses que eu estava no negócio. E naquele dia, faltando 10 dias para acabar o mês, eu decidi ser diamante no negócio. Construí toda a minha lateral ali em 10 dias, porque eu já tinha uma linha forte. Eu tinha uma outra linha também que já tinha chegado no nível de ouro. E aí a gente estava patinando ali porque não tinha. Lembra que era 5 pessoas? E ali foi onde a gente conseguiu alcançar o objetivo do diamante. E ali tudo começou a fazer mais sentido. Show. É E isso. por aí a gente vê que grandes resultados vêm com essa mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade foi construída onde? Eu percebi quando você falou que foi no depoimento de um diamante, né? Exato. Então foi no sistema, né? Exatamente. E essa mudança de mentalidade, esse clique assim, geralmente é no sistema. Por isso que a gente fala da importância, né, do sistema. E qual transformação interna você precisou assim desenvolver para sair do nível assim operacional e construir a liderança na Olha, o sua rede? que eu vejo assim é o seguinte, né? Que assim como eu estava falando ali, eu consegui encontrar o propósito. Né? Propósito de ajudar pessoas, porque eu vejo que quando a gente fala de ajudar pessoas, tem muita gente que acha que é só você dar dinheiro para alguém, você comprar alguma coisa que a pessoa está precisando. E para mim é mais do que isso, né? Não é só ganhar dinheiro, né? Colocando pessoas no negócio. Para mim, foi aquela situação de encontrar pessoas para trabalhar comigo. Porque quando você faz a pergunta de do quando a transformação para mim, eu entendo que a transformação interna ela vem do conhecimento da nossa essência. Sabe aquelas pessoas que querem fazer o bem? Pessoas que desejam o bem para as outras. Eu, né, sou um cristão e também meu pai, Jesus Corte, olha o nome. Então é muito Ah, forte para mim já é. na essência, né, de poder trilhar os caminhos, né, de Jesus e sim, em levar oportunidade às pessoas, em levar conhecimento. Então, assim como você falou sobre o sistema, acho que nós vamos falar bastante disso, porque não tem como falar. Isso aqui que você está fazendo agora é um sistema. Isso aqui é testemunhos que a gente está compartilhando com as pessoas que te assistem, né? Então,
Eu acredito muito que foi em não pegar pessoas para trabalhar para mim, como era no tradicional, mas sim conectar pessoas para trabalhar comigo. Acho que isso realmente é o que mais faz sentido, mais propósito assim em termos de desenvolver esse negócio. É aquele tocar no coração das pessoas, né? E esse tocar no coração das pessoas, eu costumo dizer que ele só acontece quando existe uma transformação mesmo, Verdade. entende? A gente só consegue tocar o outro quando a gente se conhece e transformou. Aí, Legal. esse trabalhar a gente primeiro é importantíssimo, né? E novamente eu falo, isso é através do sistema, da leitura e do trabalho de campo, sem Verdade. dúvida. Verdade. Fernando, às vezes, experiências que parecem assim, tentativas frustradas, acabam sendo assim, treinamentos silenciosos para grandes conquistas, né? Os desafios, né? Que a gente com certeza encontra pelo caminho. O que as suas experiências anteriores ensinaram que você aplicou quando decidiu construir uma rede aqui na Rinodê? Bacana. Essa pergunta para mim vai ser fácil responder. Habilidade que eu adquiri na minha vida, na minha trajetória, como você me apresentou aqui como balconista, ainda a gente puxar um pouquinho mais, que é ali a profissão que eu tinha chegando para a Rinodê, chegando para Uhum. o mercado multinível, né, de marketing de rede. E quando eu olho para isso, eu vejo o quê? Eu vejo o Fernando balconista já falando com pessoas. Lá atrás era o Fernando com 11 anos de idade. Sabe aquelas bicicletas cargueiras? Não sei, a cidade aqui é meio plana, talvez teve isso aqui. Aquelas bicicletas cargueiras de carregar compra, caixa na frente, uma Uhum. caixa atrás. Com 11 anos de idade eu comecei a trabalhar com isso. Um mercadinho da vizinho nosso lá, mercadinho de bairro, uma cidade pequena no interior de São Paulo, chamada Urânia, que a grande maioria não conhece. Eu sempre falo próximo de Jales. Aí, Jales já ouvi Ah, falar. E aí, depois eu fui trabalhar numa marcenaria, lixar cadeira, fazer as ripas, né, para emendar a cadeira, as banquetas. E eu trabalhei com isso, tenho até cicatriz até hoje aqui no dedão. Mas sim, depois tentando aquele sonho de ser jogador de futebol, um menino, é, acho que a grande maioria dos garotos, né, pensam em ser jogador de futebol. E não foi nesse meio tempo de jogar bola e ter que ter uma grana para ajudar em casa, né? Meu pai é pedreiro, uma semana tinha dinheiro, 3 semanas não tinha. Então, aquela vida que realmente, da grande maioria das pessoas, eu precisava trabalhar para comprar as coisas que eu queria para mim. Meu pai nem cobrava muito para ajudar em casa, mas o eu falar com pessoas, eu tenho certeza absoluta que é o que hoje me faz ser uma pessoa melhor e me fez me desenvolver dentro do negócio. Porque a partir do momento, Rosana, que nós entendemos que a matéria-prima do nosso negócio é pessoas, pessoas. eu acredito demais que quem não sabe lidar com pessoas pode ter certeza que não serve para esse negócio. Né? Para estar hoje desenvolvendo e ajudando, causando impacto na vida das pessoas, é essa pegada. Eu até brinco, né, que eu tenho formação, você me perguntou da formação acadêmica, né? Eu falei ensino médio. Mas eu tenho uma universidade feita aqui que é assim, ó, presta bem atenção. Eu falo muito disso pra galera. Eu falo que eu sou formado, eu tenho pós-doutorado, MBA, tudo que tiver que você imaginar, mestrado em balconista. Foi 16 anos trabalhando, foram 12 anos de empregado e 4 anos sendo dono do meu próprio negócio. E na época eu me considerava um escravo do meu próprio negócio, porque eu não E tinha tempo nem para geralmente é. comer. Na hora de almoçar, eu tinha que parar para atender o balcão. Né? Então, o balcão para mim era prioridade. E a minha alimentação, minha saúde ficava de lado. Então, realmente, eu sou um expert em balconista e eu acredito que ali foi, sim, aquela. O que fez sentido para mim hoje estar dentro desse negócio ainda e ter tido o resultado é por eu saber conversar com as pessoas e entregar aquilo que elas precisam. E hoje, com essa ferramenta poderosa, fica mais simples ainda, né? E isso é fundamental. É fundamental saber lidar com as pessoas, como eu falei, é tocar no coração das pessoas, né? Sim. E realmente, esse trabalho como balconista deve ter trazido, assim,
uma experiência forte para você. Eu vejo que para fazer o nosso negócio existe ouro em todas as regiões. Qualquer região existe ouro. Qualquer região do Brasil. Os grandes centros, interior. Mas essa visão eu percebo que vem com o tempo. Eu falo assim que existe o ouro. Existe o ouro em alguns locais. Eu diria que ele está assim mais plano. E em alguns locais está assim mais difícil de pegar esse ouro. E fazendo uma analogia com uma mina de ouro, né? A gente começa a cavar numa mina de ouro. Começando a cavar, a gente percebe que em alguns locais o ouro está ali bem em cima, em outros locais a gente tem que usar picareta, em outros locais a gente tem que usar dinamite, mas depois. E a gente vê, e esse colocar o dinamite vai com o tempo, com as estratégias que a gente vai criando para fazer o negócio. Existe uma crença que é nos grandes centros é que se consegue fazer o multinível de fato. Que o ouro está nos grandes centros, nas grandes capitais, nos locais que correm mais dinheiro, né? Mas a história do multinível, ela prova exatamente o contrário. Qual foi o segredo para você montar, assim, construir uma organização tão forte no interior de São Paulo? Essa eu vou ser bem direto. Eu encontrei pessoas melhores do que eu. Eu acho que isso faz todo o sentido do resultado que eu tenho. Porque em duas formas ele te ajuda. Primeiro, por a pessoa já ser mais desenvolvida, uma pessoa mais estudada, pessoas que já faziam. Teve, no caso, uma pessoa que já tinha conhecido o modelo, trabalhado com outras empresas. Ah, sim. Então isso já potencializou, porque já sabia o que tinha que fazer: lista, contactar, convidar, mostrar plano, acompanhar, fazer fechamento, entende? E aí já iniciou esse trabalho. Automaticamente, eu vendo que tem uma pessoa trabalhando, o que nós fazemos? Lateralidade. Então isso já me potencializou e eu visualizava que era necessário, porque eu tinha uma pessoa ali trabalhando já sem eu. Não precisava do meu direcionamento, entende? E aí, quando eu pegava as pessoas aqui para começar o negócio, e aí entra a gente entender, quando nós identificamos e qualificamos uma lista, eu tinha muito mais trabalho com essas pessoas que não tinham nenhum conhecimento, que não tinham nenhum desenvolvimento pessoal, que tinha mentalidade escassa, de escassez. Então, por que eu falei em dois pontos? Porque, primeiro, esse que já produz sozinho por ter encontrado pessoas melhores do que eu, automaticamente ele também encontra pessoas que você fala assim: nossa, são mais capacitados do que eu. Nossa, tá indo. Nossa, aqui não precisa, nem precisa de mim. Né? Automaticamente, se eu for ali, eu acho que eu vou atrapalhar, porque eu nem entendo o quanto entende. E quando eu começo a fazer o quê? Essa construção da minha lateral, automaticamente o que eu tenho que fazer? Me capacitar ainda mais. Então, para mim, a resposta é bem direta: ter encontrado pessoas melhores do que eu. Mas eu diria para você que ter encontrado pessoas melhores que você exigiu de você o quê? Uma constância, uma lista de nome e a constância no fazer o convite, que uma hora chega as pessoas boas Me ali. capacitar, né, para poder estar Exatamente. nessa mesa, nessa mesma Exatamente. mesa. E se capacitar realmente para poder chegar no nível dessas pessoas e fazer com que elas acreditem realmente naquilo que você está passando. Então exigiu isso, a constância, a disciplina de fazer isso. Exatamente. E tudo isso vai trazendo na gente o quê? O olhar clínico. O olhar clínico de falar assim, não, essa pessoa tem condições de desenvolver o negócio. É verdade. Né? Uma peça fundamental na época ali para o meu diamante foi eu ter convidado uma pessoa que ganhava bem mais do que eu, morava num condomínio diferenciado, onde pôs gasolina e tudo. Já é um cara, um empresário bem sucedido. E eu fui fazer o convite, né? E fica até a dica aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Pessoas, quando nós estamos buscando pessoas que estão aí desempregadas, merecem a nossa oportunidade. Acredito que eles estão precisando, mas nem todos estão buscando. Nem todos estão buscando. E eu gosto muito quando a pessoa já tem uma mentalidade empreendedora, porque quando você passa a visão do que nós temos em mão hoje, acontece.
Então, você que tem pessoas aí que às vezes não está falando com ela, não tem convidado ela, convide para conhecer essa oportunidade que é incrível. Show demais. E pegando esse gancho também, no multinível, né? Sucesso raramente é fazer algo extraordinário, né? Verdade. É sobre repetir o básico com consistência, né? Com aquela consistência extraordinária, eu diria. Quais as atividades que você considera inegociáveis até hoje dentro do seu negócio? Ó, de cara eu já falo sobre consumir. Eu acho que você aumenta a crença, você conhece o produto no qual você vai oferecer uma oportunidade para as pessoas que tem produto envolvido, né? Que o nosso negócio é sério, por isso tem produtos envolvidos e produtos de excelência, produto premiados, produto de qualidade. Então, eu acredito que consumir para mim é o essencial, é o primeiro. Eu posso citar mais três aqui, que é você contactar pessoas, network. Essa palavra, né, tá na moda. Então, é fazer network, é falar com pessoas, aquilo que eu falei sobre o balconista. Eu sempre falei com pessoas, eu sempre servi pessoas, né? Porque as pessoas chegavam no balcão querendo uma solução, querendo algum produto, querendo alguma ideia. E eu estava ali, por muitas vezes eu nem sabia exatamente, né, como direcionar, mas eu estava buscando informações, às vezes com um eletricista, com um pedreiro para saber, com um carpinteiro sobre aquilo que a pessoa está buscando. Então a gente se capacita para entregar alguma coisa. E no network, nesse contactar e falar com pessoas, a gente acaba também entregando. Eu posso também dizer sobre o modelo do nosso negócio hoje, precisa ser apresentado, precisa ser exposto. Então, eu acredito que isso é uma atividade necessária para que as pessoas possam conhecer o que fez a nossa vida transformar. Tanto a Exato, minha quanto a sua, quanto a da nossa família. exato. Então, de novo, né? Consome, contacta, fala com pessoas e mostra o que nós somos, o que nós fazemos, o mercado que nós atuamos, os produtos que temos, né? Porque a partir do momento que você compartilha o negócio, a ideia, os produtos, meu, a aceitação é incrível hoje. A aceitação é incrível por todo o resultado. E o que nós já falamos aqui, que você colocou bem, eu acho que uma atividade que tem que ser, assim, a pessoa tem que colocar isso assim, carimbar ela, para poder falar assim, meu, é isso aqui, tem que estar na cara dela todos os dias. É se conectar ao sistema. Acho que Exato. essa atividade ela é indispensável para quem quer ter resultado, para quem quer se tornar uma pessoa melhor. Porque o nosso negócio não é só ganhar dinheiro, é a pessoa que nós nos tornamos. Exatamente. Legal? Show demais. Uma das maiores riquezas, né, do nosso negócio, do multinível, é permitir o crescimento pessoal e financeiro junto com a nossa família, né? Junto com essa construção do legado familiar. Como você e a Esther organizam casamento, família e negócio para que tudo caminhe com harmonia? Legal. Essa pergunta, ela me coloca em teste aqui, né? Porque o que acontece? A Esther é uma pessoa muito mais inteligente do que eu. Faculdade de Educação Física, faculdade de Direito, muito mais inteligente, mas muito, muito, muito mais. Porém, inteligência não é tudo. Tem muita gente que tem muito conhecimento, que sabe de tudo, mas quando não age e quando não tem um entendimento, presta atenção agora no que eu vou falar. Aham, Quando não tem um entendimento sobre prosperidade, aí nós estamos entrando no âmbito da mentalidade. Mentalidade de escassez, já falei aqui, mentalidade pobre. Eu não tô falando de bolso, tô falando de bolso, até porque eu entendo que hoje a Esther é minha assessora, ela desenrolou com a Thalita lá sobre a minha passagem, tudo. Eu vejo assim que ela responde o WhatsApp mais rápido que eu, né? Que eu sou, eu demoro um pouquinho. Ela é uma pessoa hoje que me completa. Mas por quê? Porque na minha casa eu preciso chegar, eu preciso ter paz quando eu tô trabalhando. Na minha casa eu preciso chegar, eu preciso encontrar uma casa próspera. E quando eu falo próspera, exatamente. é eu chegar lá e ver minha filha tomada banho, minha filha cheirosa, minha filha sendo educada, minha filha fazendo tarefa com ela. Eu vou lá ajudar, tem coisa que eu falo, meu Deus do céu, eu acho que aí é onde eu sempre bato nessa tecla de encontrar pessoas melhores que você. Então hoje eu tenho uma esposa que me apoia, ama que eu estou aqui, porque ela sabe que hoje a minha missão é ajudar pessoas. Eu peguei a missão da empresa, oferecer às pessoas
Oportunidade de transformar Transformar suas sua vidas. vida. Isso para mim está no meu coração, está no meu DNA. A minha filha, se você perguntar para ela, Maria Eduarda tem 6 anos, ela fala, papai, você está indo ajudar pessoas? É isso. É esse acolhimento. Então, a dica que eu dou para quem está nos assistindo, quando se trata do cônjuge, você precisa pegar nas mãos, olhar nos olhos e fazer o seu quadro dos sonhos juntos. Saber para onde a tua família vai. Saber o porquê você está fazendo isso e para quê. Quando você tem esse entendimento, quando você tem essa parceria, essa cumplicidade, eu acredito que tudo fica mais fácil. Hoje, realmente, a Esther é uma baita de uma estrutura para que eu possa estar chegando no nível que nós estamos. Maravilha, isso é Um beijo, fantástico. amor. Fernando, redes gigantes, a gente percebe sempre que ela não é construída por um grande líder. Rede gigante, a gente vê que ela é construída por líderes que formam outros líderes. Qual característica que você identifica primeiro quando enxerga alguém com potencial de liderança? Essa é muito fácil. Comunicação. Principalmente a comunicação verbal. Porque quantas histórias nós temos bem-sucedidas aqui dentro da Rinodê de pessoas de diferentes profissões. Nós temos todas, Todas as todas profissões. as profissões Todas, têm acho que resultado aqui todas. dentro. Mas o que acontece? Porque nem todo mundo dessas profissões tem resultado. Porque, primeiro de tudo, uma pessoa que sabe se comunicar, você vê alegria nela falar, independente do que ela está fazendo. Então, a partir do momento que, de novo, volto para mim, balconista, nunca tirei. Quando eu fui dono do meu próprio negócio, o máximo que eu tirei foi R$ 4.500 de salário mensal. R$ 4.500. Aqui nesse negócio, quando eu bati diamante, foi mais de R$ 10.000 de ganho. Só que o que passa para mim é entender aquilo que eu disse. O Fernando Corte era um especialista em atendimento. Me tornei um especialista em atendimento. Quando chega aqui, eu olho para a oportunidade, eu falo, meu, eu tenho que vender produto e trazer pessoas. Só que antes do vender produto, que não foi o que me atraiu, foi eu já consumo esse tipo de produto. Quando eu enxergo uma pessoa lá fora com potencial de comunicação, que é onde eu acredito que a comunicação hoje ela é para todas as áreas na vida de um ser humano. Se ela for ajustada, a pessoa vai ter uma vida melhor. E Rosana, se eu olho para uma pessoa e eu consigo enxergar nela potencial ali da forma que ela se comunica, em segundo vem a aparência, é óbvio, mas a forma que ela se comunica, pode ter certeza absoluta que eu já sabendo o que precisa ser feito aqui, eu consigo lapidá-la a qualquer outro tipo, qualquer outras áreas, porque a comunicação é algo, é uma característica que a pessoa que entende disso e ela consegue se comunicar bem, aqui tem resultado. Tem muitas, porque tem muita gente que é boa, mas não sabe se comunicar, e principalmente num perfil que, como você me perguntou, de liderança, de potencial líder, todo líder é um bom comunicador. Por isso que você está onde você está e aqui com o microfone na frente se comunicando. Então, eu acredito que isso seja a melhor característica que eu posso enxergar em um potencial líder dentro do nosso negócio. E eu diria para você que essa característica, né, é tão importante, a gente vê que é em todas as áreas. Como dizia o nosso velho filósofo Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica, né? Verdade. Eu lembro do Silvio Santos, um grande comunicador, para mim não tem exemplo maior do que esse, né? Então, é todas as áreas. E a pessoa que se comunica, ela sabe se promover e promover o que ela faz, realmente de forma forte. Então, a promoção, ela sabe, ela se promove bem, Sim, ela se vende bem, sim. ela promove o nosso negócio de uma forma incrível e promove também a oportunidade que a pessoa tem de mudar de vida com o nosso negócio. Com Sem certeza. dúvida. Então, a comunicação, essa é
É a peça-chave mesmo. né? Toda a trajetória de sucesso no multinível tem momentos assim em que desistir parece mais fácil, né? E qual foi o momento mais difícil da sua trajetória? E o que fez você permanecer? Eu sei que foi vários, porque quem chega em qualquer lugar aqui, a gente sabe que Passou. desafios foram, né? Né? Vários, né? Mas aquele É, mais assim. eu acredito que a maioria dos líderes hoje que tem resultado dentro do negócio e que permaneceram, passou pelo que eu passei. Acredito que até você. Existe as pessoas de boas intenções, e existe as pessoas que já parece. Meu avô costumava falar que a pessoa é de má índole. Tem uns que já são maléficos, assim, de realmente quer prejudicar as pessoas, quer dar golpe e tudo mais. E tem algo chamado pirâmide, pirâmide financeira. Quando apareceu algumas pirâmides financeiras, negócio de criptomoedas, e começaram a usar isso para poder atrair pessoas, eu perdi alguns líderes e pessoas já reconhecidas dentro do negócio, tudo que era da minha lateralidade. Então eu tinha, de novo, desde o início, uma perna muito forte, e aí fui construindo as outras. E aí as pessoas caíam naquele conto do vigário, né, como falavam antigamente, de entender que aquele negócio que está vindo ali, ele é pioneiro, ele está iniciando, se ele começar agora ali, ele vai ganhar muito dinheiro. E as pirâmides a gente sabe que não duram nenhum ano. E aí, nisso eu fui perdendo pessoas e eu tive que reconstruir o meu negócio. Quando eu falo de perder pessoas, então parece que você tá. A pessoa é sua e não é esse caso. É que faz parte do nosso time, faz parte de uma equipe que é trabalhada para alcançar outras pessoas, para desenvolver outras pessoas. E agora eu falando de momento difícil, porque hoje eu estou por propósito no negócio, né? E é óbvio que dinheiro faz parte. Com Mas certeza. quando eu enxergo os desafios que eu tive, e eu falo para você, 80% do meu bônus fez assim, ó, que é da baixo. E tem gente que a gente sabe que saiu ganhando muito mais do que eu tava ganhando, que eu era duplo diamante na época. E eu caí para diamante e fiquei ali na graduação de diamante. E para quem chegou a ganhar 50 mil reais no mês, tava ganhando 10. Para quem tá assistindo vai falar assim, nossa, mas 10 é muito dinheiro ainda. Mas entenda que o padrão de vida, quando você eleva, Uhum. é uma coisa. Exato. E eu ainda confesso que o que eu senti de, por exemplo, voltar a andar a pé, para quem andava de carro zero, caminhonete zero, carros diferenciados assim, sabe, de alto nível, andar a pé. Isso para mim foi humilhante, porque sempre sonhei ter um carro próprio. Lembra? Entrei nesse negócio para ter 2 carros, para ter o segundo carro. Então, o desafio que eu passei é óbvio que me trouxe algumas cascas, né? Com conhecimento, com sabedoria e para corrigir alguns erros. Eu tenho um, um lado arrogante da minha parte, que essa palavra ela é forte, mas eu vou falar. A minha arrogância vem ao ponto de falar assim, ó. Já viu aquela frase assim, ó? É errando que se aprende? Eu não concordo com essa frase. Nesse momento eu me sinto arrogante, porque eu nem sei, com todo respeito, quem a criou. Eu acredito que é corrigindo os seus erros que você aprende. Ali eu corrigi bastante erros. Ali eu aprendi muito, que foi um momento de deserto para mim. Mas eu tenho certeza do que eu vou te falar aqui agora. Quanto mais pessoas eu voltei a me conectar de mentalidade positiva, as coisas aconteceram. Foi onde eu tive a retomada e onde eu comecei. Inclusive, eu vou falar disso amanhã sobre a minha retomada. Eu comecei a buscar a minha requalificação. Quando eu comecei e alcancei, cara, tudo começou a andar bem e eu comecei a corrigir muitos erros meus. Porque uma coisa é, se você não sabe fazer a gestão financeira daquilo que você ganha, Rosana, como também dizia Exatamente. meu pai, meu finado pai Jesus Curti, dinheiro não leva desaforo. Não, E aí foi onde realmente eu não passei mesmo. num deserto
gritante, e eu consegui sair disso porque a empresa continuou, tinha pessoas ainda tendo resultado, assim como você, que sempre foi uma inspiração para nós, trabalhando, alcançando, continuando, porque o que é mais fácil hoje é desistir. O que é mais fácil é eu ficar no sofá da minha casa Exato. e as coisas vão acontecendo de forma automática e você fica estagnado. Então eu decidi mudar a situação da minha vida ali de novo com a mesma ferramenta, com o mesmo negócio, com a mesma empresa. Então eu acredito que tudo isso é crença, porque nunca deixei de consumir os produtos, nunca deixei de compartilhar a oportunidade, automaticamente nós voltamos a alcançar os objetivos de novo e crescemos. Estamos aqui hoje falando já na transição de triplo para imperial. Show demais, porque isso mostra também a sua inteligência emocional, porque eu falo Muito sempre necessário isso, né? necessário, necessário. Bom, Fernando, hoje nós estamos na era da comunicação. Quando eu comecei esse negócio, há quase 40 anos atrás, eu sou do tempo, eu fiz curso de datilografia, né? Eu também. Enroscava o dedinho, o É, dedinho. a maioria das casas não tinha orelhão, né? A maioria das casas não tinha Telefone, telefone. a gente usava orelhão, né? Nós usávamos orelhão Com ficha ainda, na época com de ficha. Depois veio o ficha, cartão. cartão. Então, era um momento desafiador. E o nosso negócio, a base do nosso negócio, como nós acabamos de falar, é comunicação. Comunicação com a nossa rede, comunicação com as pessoas. E eu comecei nesse momento, então tudo era mais lento, né? Entrar em contato com as pessoas, nem carro às vezes a gente tinha que ir de ônibus, né? Entrar em contato com as pessoas, falar, deixar um recado, deixar um pedido, pegar pedido, isso era tudo presencial, né? Era bem diferente. E outra, nós não tínhamos também a capilaridade que existe hoje com as franquias, né? Verdade. Que é uma mão na roda no nosso negócio, as franquias. Nós tínhamos o centro de distribuição, que era só São Paulo, tínhamos que esperar o produto chegar, às vezes, 20 dias, fazíamos o pedido, e daí a 20, 30 dias é que o produto ia chegar. Chegava o produto e íamos levar na casa da consultora, do consultor. Então, eram momentos desafiadores. E hoje, a gente vê que os grandes resultados, resultados milionários no nosso negócio, veio com os líderes também que conseguiram unir esse trabalho presencial, né, e o digital. O digital que é um grande poder nesse momento, que alavancou realmente o nosso negócio, que levou o nosso negócio para outro patamar. Sim. Então, aquela pergunta que eu quero fazer para você, como você utiliza o digital para expandir a sua rede, acelerar os seus resultados e qual conselho você daria para quem ainda tem dificuldades de usar as redes sociais dentro do nosso negócio? Não é legal que você Que está é uma falando. arma poderosa. Com certeza, com certeza. Até para a galera da nossa rede, né? Que eu Exato. faço parte da sua organização, entender um pouquinho. Quando ela está falando, que ela está falando dos anos 90, anos 2000, que ela já fazia parte da Rinodê, tá? Para vocês entenderem essa época aí que ela disse aqui. É, eu entendo e vejo assim que e preciso confessar, na verdade, que eu sou falho ainda nesse digital, tá? Sou falho e acho que isso já é uma hombridade, né? Já é uma humildade de reconhecer onde nós somos falhos, né? Acho que todo mundo É, precisa ter esses entendimentos para você poder crescer, poder progredir. O, eu tenho talvez uma certa ainda dificuldade com isso, porque lá em 2016 eu investi. Comprei câmera daquele tipo ali, comprei pedestal, comprei microfoninho de lapela. Que na época ele ainda tinha um cabinho que ficava escondido para ficar aqui atrás. Hoje já tá é tudo sem fio, né? verdade. Hoje eu tenho na minha bolsa ali um, né, daqueles famosinhos aí. E o que que eu vejo? Eu olho para
para o que tem hoje e o que eu iniciei lá atrás. Não é que eu iniciei, tô falando do meu time, tá? Tentando dar Aham. suporte, fazendo conteúdo, gravando os vídeos, né? O pessoal pegava, a gente comprava cartolina, escrevia em letra grande para ficar atrás da câmera, para eu pegar pelo menos os tópicos, assim, para eu ir direcionando do que eu ia falar. E aí eu não tive resultado. Então eu senti uma leve frustração. Mas olhando o mundo hoje, é indispensável. Por que que eu entendo, e até tem uma palavrinha na moda aí que a gente usa muito, inclusive o nosso presidente também fala, que é o momento digital, que é o que você falou do presencial, a gente considera como físico, estamos ali É. fisicamente. E digital é como nós estamos aqui agora, falando com essas câmeras. Eu entendo e visualizo potencial gigantesco, porque tem muita gente monetizando, muita gente ganhando muita grana com esse mercado digital. O nosso negócio, a plataforma de estrutura que nós temos, chamada Rinode Group, já nos oferece muita ferramenta. O nosso Meu catálogo é Deus. digital, o WhatsApp, os vídeos que nós temos, as redes sociais. Então nós já temos A muita estrutura. Universidade Renaudet. Eu ia entrar nessa agora. O meu conselho, que você pediu um conselho. Então, o meu conselho para você, que faz parte, você tem um ID, você tem acesso à UH, Universidade Rinodê. Essa é a primeira, talvez seja a única, universidade no qual eu coloquei o meu tempo dedicado a adquirir conhecimentos, e lá já tem muita coisa. Tem um trabalho, É. eu não vou citar nome aqui do pessoal do corporativo lá, para não esquecer de ninguém, mas tem um trabalho do marketing, das pessoas que estão por trás ali, guiadas, né, por um dos nossos mentores, Eduardo Fraia, que é um Exato. time diferenciado demais, que tem Exatamente. atuado para entregar ferramentas, facilidades, para que nós possamos, inclusive, fazer aquela parada que eu sempre confundia lá, tráfego pago. Eu falava, meu Deus, tráfego, eu não entendia isso. E hoje, dentro da UH, ensina você a potencializar para as pessoas ver a tua loja virtual, o nosso e-commerce, que nós temos isso para quem adquire gratuitamente pela empresa. Então tem muito Exato. investimento, tem milhões investido já na nossa plataforma para a gente atuar, né? Exato. Trabalhar aí com o Mercado Livre, com TikTok. Falando em TikTok, só para finalizar essa pergunta sua, eu estive recentemente na Bolívia e, meu Deus, uma garotada trabalhando lá e usando o TikTok, as redes sociais como ferramenta para potencializar aquilo que eles estão fazendo no tete a tete. Vou dar um exemplo aqui para você que está nos assistindo entender. Tá eu e você aqui, eu estou mostrando o plano para você ou estou te demonstrando algum tipo de produto. Eles pedem licença para a pessoa no qual, Rosana, dá só uma licencinha, eu vou colocar meu celular aqui me filmando, tá? Não vai pegar você não, só para eu compartilhar aqui e ter outras pessoas assistindo também, visualizando o que eu vou falar aqui. E isso faz o quê? Um plano que ela mostra, 300 pessoas que assistem, virou 301 plano. Então, você consegue potencializar aquilo que você faz presencial, fisicamente. Então, eu super recomendo você se atualizar, pegar informação e, além da dica que eu dei sobre a UH, eu quero dar mais uma. Não espere o seu vídeo ser perfeito. Não espere você. Ah, eu gaguejei um pedacinho aqui. Não espere. Eu sempre falo: feito é melhor do que não feito. Se você já viu essa frase, feito é melhor do que perfeito, perfeito sempre vai ser melhor. Mas feito é melhor do que você não fazer nada. Então, faça. É isso, Rosana. É isso. O poder de alavancagem é muito grande, né? Isso, como você falou. Não importa da forma que ele começar, ele começa, faz, sem medo. Parece que às vezes a câmera diante da gente. Estava brincando outro dia com uma pessoa falando assim: olha, tem pessoas que. E no começo a gente realmente treme em frente Oh, qualquer friozinho na barriga, como eu tô aqui câmera. agora. Parece que é uma arma apontada para você a câmera, É. né? Mas se começar, realmente vai dar certo. Entrar para o clube dos milionários,
não representa, né? Nós sabemos que não representa apenas ganhos financeiros. Mas quando a pessoa tem ganhos financeiros, que ela entrou para o clube dos milionários, é porque ela conseguiu impactar várias vidas. Porque ninguém faz nada sozinho nesta vida, nesse negócio. É porque realmente. Então, isso representa consistência, visão, impacto de vida em várias pessoas, na vida de várias pessoas. O que mudou na sua mentalidade e responsabilidade depois que você entrou para o Clube dos Milionários? Eu diria que essa mentalidade não veio depois que entrou, veio na caminhada, no processo, no todo, nessa construção. Ó, Rosana, eu posso afirmar para você assim que quando eu visualizava, né, as pessoas no palco lá recebendo aquela plaquinha, eu falava, meu Deus, quando que eu vou chegar? E a gente tinha, né, acho que ainda deve ter, faz tempo que eu não olho lá, preciso agora estou indo para outro nível lá, uma barrinha somando, né, os nossos bônus. E eu falava, meu, isso é dinheiro na conta, cara, que top, né? O quanto eu já recebi, quanto que eu já ganhei. E eu lembro da E primeira resultados placa. que às vezes a gente nem acredita, né? Que Eu já recebi as três, né? De um, de dois e de três. E quando veio a primeira placa, assim, nossa, foi muito forte. Porque a convenção tava para acontecer, não lembro a data exata agora aqui, igual tem algumas datas marcantes, mas eu bati mês antes. E aí não tinha placa. Não deu tempo de confeccionar a placa para mim. E eu falava, meu, quero tanto essa placa, quero tanto essa placa, quero tanto essa placa, quero tanto essa placa. Porque a sensação que eu tinha com a placa na mão, parece que eu tô com 1 milhão ali nas mãos. Porque literalmente ele passou para minhas mãos, certo? Pelas suas mãos. exato. Você tá em qual cubo? Qual os milhões? Quantos milhões? 14. Meu Deus. Eu chego. Só faltam uns 10, 11 quase aí. É, eu É entendi 14, né, Thalita? 14 milhões. Aí eu olho para o que nós estamos construindo. E aí você já respondeu a pergunta que você fez para mim, você já respondeu quando você falou assim, que aquilo ali chancela que nós estamos ajudando outras pessoas a ganhar dinheiro. Exato. Eu tenho de cabeça aqui, ó, umas 7 pessoas já no Clube dos Milionários dentro da minha organização. Show demais. Então, o que que eu vejo? Que é literalmente o que você está falando. E tem alguns buscando. Tem gente ali com 700, com 800 mil, Olha que aí. está buscando, que eu tenho certeza que esse ano ainda vai Com alcançar para uma certeza. próxima convenção. Então, é isso. Acho que isso chancela, né, a construção de um negócio que nós nos desenvolvemos, se tornamos pessoas melhores, porque em cima dessa pergunta eu lembro de uma simples frase: só cabe no teu bolso quanto cabe na tua mente. E aí vai aquela conversa que eu tive da minha esposa com a Esther. Mentalidade, conhecimento, inteligência. Mas se você não tem uma mentalidade próxima, que isso pode estar na tua mão, que você pode andar em bons carros, que você pode fazer viagens, que você pode realmente comprar alguma coisa sem olhar para tua conta quanto tem. Eu acho que quando você entra no Clube dos Milionários, porque é uma palavra forte, milionário. Tem muita gente que tem rejeição a milionário. Mas muita gente. Muita gente. E nós estamos fazendo isso com que seja disruptivo. Através da Rinodê, nós estamos quebrando uma barreira para quem ainda não tem essa mentalidade, esse conhecimento de se tornar um milionário. E eu tenho muito orgulho de ter feito não, de fazer parte da tua equipe, do teu time e de saber que tem pessoas ganhando muita grana. Eu tirei uma foto recentemente fui fazer um seminário pro Formaio lá no Rio Grande do Sul e eu peguei a placa dele de 10 milhões, eu tirei uma foto com ela assim, porque a gente busca e nós sabemos que não é sozinho. A gente não alcança 10 milhões, 14, 3 milhões, que eu já faço parte do clube, sozinho. É ajudando pessoas a ganhar dinheiro, mas antes do dinheiro vem o desenvolvimento pessoal, muita ação, muita atitude, muito trabalho, que o nosso negócio nos permite já estar
nesse clube. Sem dúvida. Abrir uma qualificação para Imperial Diamante, Fernando, nós sabemos que exige assim maturidade emocional, visão estratégica, né? E capacidade de elevar o nível da sua equipe. Eu tenho certeza que houve todo esse processo na sua rede, né? E aquela pergunta, o que você mudou no seu comportamento e liderança ao iniciar essa qualificação? Rosana, já pegando a sequência, né, que acho que a sua pergunta já está Uhum, elaborada já automaticamente nisso, eu me lembro de se tornar um treinador oficial. Eu acho que ali nós treinadores oficiais carimbamos ali, assinamos, escrevemos ali, ó, somos guardiões da Rinodê. Eu acho que isso aí é tudo. Eu sou um guardião dessa marca. Eu acredito 100% na família Rodrigues, acredito 100% no corporativo que está lá, sempre querendo fazer o melhor, desenvolver o melhor. Aquilo que o nosso presidente promete. Ele fala: não prometo uma empresa perfeita, mas prometo dar o nosso melhor todos os dias. É a mesma promessa que eu faço para as pessoas que fazem parte do meu time, as pessoas que fazem parte da minha organização, as pessoas que fazem parte da Rinodê, porque eu não é só para o meu time. Eu falo, exato, para ajudo e todos. estendo a mão para todos que acreditam. Aqueles que não acreditam, eu tento passar a visão. Ó, o que você não está enxergando? O que nós podemos fazer para que você possa realmente enxergar o que eu enxergo? Então, eu acho que para eu chegar até aqui, tem o passo a passo, e não é o Imperial agora, eu confirmando o Imperial, que vai ser a Exato, cereja do bolo. Não. Eu acredito que é a jornada, o processo. exato. A pessoa que eu venho me tornando, automaticamente vem me capacitando e me tornando uma pessoa mais bem-sucedida para estar no Clube dos Milionários, para realmente enxergar a transformação na minha vida, para a gente poder deixar um legado. Exatamente. E você falou algo assim muito importante, que é assim a a crença na empresa, a crença nos produtos, né? E a gente sabe que aonde nós estivermos, né, desafios e ciclos vão acontecer, porque a vida é assim, É verdade. né? E quando algo não sai do jeito exatamente em que a gente gostaria que fosse acontecer, é porque não houve outra forma, não houve outra forma de ser. Então eu falo que a crença realmente, esse acreditar, tá? Na empresa, a acreditar no corporativo, acreditar no produto que a gente tem nas mãos, no Sim, sistema, é isso que vai dar longevidade para a pessoa no que ele faz, é que vai dar consistência, é que vai fazer com que a pessoa chegue lá. Porque quem constrói esse negócio é cada um de nós. Não é olhar para o lado, não é olhar para o outro lado, olhar o resultado de outras pessoas. É o nosso acreditar, é nós que construímos uma empresa melhor a cada dia. é verdade. É cada um de nós. E a gente faz parte desse todo. E quando a pessoa tem essa consciência que você tem, é que chega realmente aonde pretende chegar. É uma consequência, de Legal. fato, isto, tá? Então, meus parabéns, Fernando, pela tua resposta, tá? Não esperava outra, né? Obrigado. Então, o verdadeiro sucesso, né? Outra ponte assim verdadeira, né? No sucesso no multinível, não é apenas o que você conquista, né? A gente sabe disso. É o que você constrói para as próximas gerações, o legado que a gente deixa, né? Para as próximas gerações, tanto profissional como da nossa família. Quando seus filhos olharem, né, que é cinco, time, Tá que chegando a show, quinta, né? né? Quando seus filhos olharem para a sua bela história, qual legado você deseja deixar além dos resultados financeiros? Porque
Eu aprendi uma coisa nessa caminhada. Legado não é aquilo que a gente deixa para as pessoas. Legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Forte, forte isso. Né? Forte isso. Eu desejo, né? Gostaria muito que quando alguém perguntasse ou falasse, né, com meus filhos, que eles pudessem ter orgulho realmente de mim e que o legado seria deles falarem assim, ó, meu pai sempre ajudou pessoas. Porque eu acredito, Rosana, como eu disse, sou cristão, que eu ajudando pessoas é o que mais me aproxima de Jesus. Então, acho que esse entendimento em deixar um legado aqui, porque ser Jesus é impossível. Ser Jesus é ser perfeito. Eu tô longe disso. Mas quando eu ajudo pessoas, eu ouvi esses dias algo assim que me fez, nossa, arrepiar assim. Eu só não chorei porque eu me segurei. Fer, eu tratando algumas coisas pesadas assim e tentando ressignificar, fazer as pessoas encontrar. Tem alguns amigos que falam, né, inclusive alguns líderes do meu time, que eu sou o melhor em ressignificar. Tem um diamante nosso, novo, recente. Ele me fez chorar lá no último evento que nós fizemos, no reconhecimento dele, falando que ele aprendeu comigo a ressignificar, sempre olhar alguma coisa positiva em algo ruim que aconteceu. E então, Rosana, eu olho pra isso e eu, ouvindo de um outro que eu tava falando, cara, você é a pessoa mais próxima, assim, das atitudes de Jesus. E isso ficou na minha mente. Porque eu tenho Jesus no meu quadro dos sonhos. E o que eu olho lá pra ele não é pra ser ele, mas é pra estar o mais próximo. Para ser Mesmo que fiel seja àquele. distante, mas o que eu tiver mais próximo, eu tenho certeza que eu tô sendo uma boa pessoa aqui. E eu vou deixar um legado positivo pros meus filhos. Show demais. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado, Fernando. Pena que chegou, Não. né, ao fim o nosso episódio, né? Foi maravilhoso estar aqui com você e eu tenho certeza que será maravilhoso o nosso seminário amanhã com a sua presença. E você que está nos assistindo, se essa história fez sentido para você, faça os 3C, comente, compartilhe, né? Porque porque dessa forma, e siga também, tá? Siga, faça a sua inscrição no canal e nos siga. Porque com certeza, dessa forma, essa história maravilhosa vai impactar outras pessoas, ok? Então, até o nosso próximo episódio.